Olá! Cheguei 2 minutos atrasada, mas tô aqui. Às vezes embolo meio de campo. Hoje a gente vai ter uma live com a Silvia. A Silvia ela é arteterapeuta, ela é psicóloga, ela tem bastante experiência com boneca e o benefício da boneca, o benefício terapêutico da boneca. A gente vai conversar com a Silvia hoje sobre isso. Que a gente tenha essa noção do quanto boneca faz bem, mas é legal ter alguém que sabe mais e que tem mais experiência que a gente para explicar a experiência dela clínica com algumas pacientes com boneca, com essa coisa toda. Então tem todo um processo terapêutico aí. Quem faz boneca já experimentou isso, né? Fazer boneca não é só fazer uma coisinha que ocupa o seu tempo. Fazer boneca é uma coisa que atua muito com o seu emocional. Tem um efeito ali, e eu acho que é um efeito curativo, muito terapêutico. Então a gente vai conversar com a Silvia sobre isso hoje. Dá um tempinho pro pessoal ir entrando, né? Que o Instagram ele demora um pouquinho para avisar. Tem que ligar o forno e deixar esquentando antes de botar o bolo. E vamos falar sobre boneca, que falar sobre boneca tá valendo mais a pena do que falar sobre qualquer coisa no mundo, no Brasil atualmente. Pelo menos boneca é algo muito feliz, é algo muito leve, é algo que deixa a gente feliz. Aproveitando o pessoal que entrou, já fizeram inscrição para a aula gratuita de segunda-feira de mini doll. A mini doll tão fofinha, parece uma fofolete. Quem tem mais ou menos a minha idade, uns 45, lá vai fumaça, lembra da fofolete, aquela bonequinha pequenininha, né? A mini doll, ela é inspirada na fofolete. A gente vai fazer essa aula na segunda-feira, uma aula gratuita, aberta. É só ir lá no site, se inscrever, botar o e-mail, que vai receber por e-mail as informações. Que você vai receber por e-mail as informações de como participar. Vai ser ao vivo, tá? Ao vivo, gratuito e divertido. A Silvia tá aqui, vou pegar ela. Oi, Silvia, Tudo bem? tudo bom? Como você tá? Também. Obrigada pelo convite. Para mim Obrigada a você por aceitar. Prazer ter aqui. é assim sempre um prazer poder falar de algo que me apaixona tanto, né? E ainda mais com uma pessoa Sim. que eu admiro como você, né? Obrigada. Obrigada. É legal, é muito legal, né, Silvia? É legal a gente ver também como o trabalho com boneca afeta as pessoas de um jeito tão positivo, tão gostoso, né? A gente vê uns processos assim Sim. de autoestima, de coragem. A minha experiência, ela não é clínica, né? Ela é de trabalho, assim, normal. Mas eu gosto de observar isso. Eu vejo a aluna chegando, às vezes, para fazer aula. Às vezes já começa no contato por e-mail. Ai, mas eu acho que eu não consigo, eu tenho medo, eu não tenho jeito. E ela acha que não vai de jeito nenhum. E ela chega acanhada, ela chega com medo. Tem gente que treme para botar a agulha no tecido e fazer aquela atividade. E aí, no final, cara, é mágico. Quando elas param, que elas olham o que elas fizeram, o olho brilha, cara. A pessoa parece que rola um glow, assim. Ela fica muito contente que ela vê que tudo que ela imaginava ruim sobre ela é uma mentira, né? E não é verdade. Ela consegue, sim, é uma superação. É muito gostoso ver as pessoas fazendo isso, né? E eu imagino que para você, com uma visão mais clínica da história, deve ter mais experiência interessante também nisso, né? É. O que eu percebo é assim, o momento que a gente está da pandemia coloca muito a gente, às vezes, em situações de impotência. Então, assim, às Uhum. vezes tem situações que você não tem como resolver, você precisa esperar, né? Você precisa se Sim, adaptar e tal. Quando você está num trabalho criativo, você está na posição de potência, né? Você está em ação, assim, você está ligado na sua criatividade. Tipo, você cria atividade, ou seja, você vai agir sobre aquilo. E a hora que você uhum. está agindo, você está tomando decisões o tempo inteiro, né? Que cor eu vou colocar, Sim, que tamanho vai ser, que textura que vai, que tecido sim, que vai, que combinação que vai. Então, você está numa posição de tomar as decisões. E quando você sim. vê a forma que você deu aquilo ali na sua frente, a satisfação é enorme, que é o que você está É um cumprindo. exercício de coragem constante, né? É a coragem de se superar, de fazer algo novo.
de se lançar. Tem um acompanhante aqui que resolveu vir fazer a live comigo. O Otávio tá aqui, meu netinho. Ah, tá, que gracinha. Eles são fonte de inspiração para você? Suas filhas e seu neto são? Foram? Olha, as minhas filhas já nem tanto, porque já são adultas. Agora, o que ele me trouxe foi muito interessante. Eu experimentava isso com os clientes, porque quando eu comecei a fazer boneca, eu já não tinha mais criança em casa. A Tá. minha caçula, ela já tinha uns 12 anos, mais ou menos, já tinha mais tempo. E o que ele me trouxe foi essa. Dá licença, tá? O copo de vidro não pode, que quebra. O que ele me trouxe foi poder observar a criança com a boneca. Ele tem uma naninha que eu dei pra ele, acho que ele devia ter uns 3 ou 4 dias de vida, assim. Ele gosta de dormir de conchinha, ele até fala, ele vai dormir, ele vira pra gente e fala coxinha, que é pra ficar de conchinha. E ele dorme com a naninha dele abraçado. Só que a naninha, ela não é um objeto. É impressionante como ele transformou essa naninha num sujeito. A naninha é a grande parceira da vida dele. Ela vai pro parquinho, agora ele começou na escolinha, ela vai pra escolinha, ela vai a todos os passeios, ela vai pra cama elástica, ela dorme, ela fica vendo televisão, ela tá com ele o tempo todo. E ele, apesar de pequenininho, ele já fez algumas mudanças, ele já saiu do Rio, foi morar em São Paulo com a mãe, ficou um tempo aqui comigo. E agora com esse negócio de pandemia, apesar dele ser pequeno e estar dentro de família, a gente meio que dividiu ele, né? Porque todo mundo está trabalhando, então está todo mundo se ajustando. Então, o pai estava trabalhando quinzenalmente, né? Uma semana sim, uma semana não. Então, ele ficava na semana de folga com o pai. Na outra semana, ficava comigo. Aí, no final de semana, ficava com a mãe, que também está trabalhando. Então, a gente foi meio que dividindo, né? A gente faz uma guarda compartilhada familiar, assim, todo mundo um pouco com ele. Então, Mas isso traz para a criança uma certa insegurança. Apesar de ele estar acostumado com todos nós desde que nasceu, ele sempre, né, ficou com todos nós, todos são pessoas seguras para ele, todas as casas são seguras, a gente percebe que a naninha é o porto seguro dele. É o porto seguro dele. Independente da casa, da estrutura, do que esteja acontecendo, a naninha ali, que ele segura pelas orelhas, que ele adora aquilo já tá um nojo. Na verdade, ele já teve 6 nessa infância de 2 anos e meio, que vai ficando um nojo, eu vou trocando, vou botando uma nova. Para ele é muito... Ele se sente muito acolhido com ela. Então, ter ele em casa, se relacionando com a boneca assim, me mostrou o peso daquilo, sabe? O que é realmente você transformar. Eu já observava, pelo que as pessoas me falavam, mas eu vejo o que ele faz, né? O que ele experimenta, que é realmente transformar um objeto em sujeito. É algo assim, é aquela pessoa dele. Possivelmente também tem uma ligação muito grande com você que faz. Porque, olha, eu vou te falar uma coisa que me chamou muita atenção no consultório. Assim, eu atendi 3 pessoas, 3 adultos que tiveram pânico depois que perderam a avó. Por quê? Olha só, eu entrei em depressão profunda depois que perdi a minha. E eu fui criada por ela também. Isso me chamou muita atenção, assim, para a importância dos avós na vida das crianças, sabe? Olha que interessante. Eu fico arrepiada, porque É estruturante. E possivelmente me ver também que você trabalha com elas, né? Todo esse universo. Eu passo na frente dele. Tem até foto dele sentado no meu colo e eu tô costurando ali. Ele senta às vezes do meu lado. A gente é muito puxa-saco um do outro. Eu sou a pessoa preferida dele e ele é a minha pessoa preferida. A porta, tá? Entrou, fez uma carinha, um muxoxo, mas foi. Eu fui levar hoje. Ih, menina, tava gritando até agora. Ele se joga nas minhas pernas e faz um drama danado. Tudo porque tá comigo. Se estiver com outra pessoa, ele não é assim, não. Mas comigo é o mimadinho da vovó. Todo mundo já chama assim, é o mimadinho da vovó. As postagens que você faz, né? Você faz umas postagens lindas com ele também. Nossa, a gente é parceiro, a gente tá junto. Não, muito lindo, né? Ele poder também acompanhar, né? Ter acesso a esse universo, né? Que Sim, acho. É super estimulante, né? E quebra muitos paradigmas, muitas besteiras também. Ele tem várias bonecas, ele desde pequeno, ele está acostumado com boneca, ele está acostumado a ver o que é muito importante, né? É a ver alguém fazendo coisas.
Raramente ele me vê muito na frente do computador, porque faz parte do meu trabalho. Então, eu trabalho muito mesmo. Mesmo quando ele está aqui, eu acabo trabalhando muito, mesmo tentando intercalar atividades. Mas ele tem uma outra parte do tempo criando coisas. Então, ele me acha fascinante, porque quando eu sento na frente da máquina de costura e eu começo a costurar, ele olha aquilo girando. Ah, tia. Olha, tia. Oi, tudo Achou bom? um lápis. Ele fica fascinado, porque eu mexo na máquina de costura, eu mexo na furadeira, eu monto e desmonto coisas. Então ele fica parado assim, olhando, tipo, o que essa pessoa vai fazer agora? São muitas coisas diferentes, né? Ele acha essa avó uma coisa interessantíssima, né, amor? E é assim, é interessante, é muito gostoso ver. Essa coisa mesmo, essa ligação de avó com o neto é real. A minha avó, assim, pra mim, até hoje, eu não sei porque eu não tenho pai e mãe, mas eu fui criada por vó. Então, a sensação que eu tive quando a minha avó morreu foi de que eu virei órfã. Assim, meu pai e minha mãe podem até ficar chateados, mas a sensação que eu tive quando ela morreu foi de que eu realmente agora eu era uma órfã, assim, que eu não tinha mais pai e mãe, não tinha mais essa referência. E engraçado, né? É uma situação assim de ter pai e mãe, mas é um buraco. Porque é uma pessoa mais madura, que tem uma outra maneira de lidar com as coisas, né? Porque também o papel dos pais, às vezes, é um pouco chato, né? De dar bronca, de ficar. E dos avós, eu acho que a gente... Eu não sou ainda, né? Eu tenho uma filha de 23, mas, assim, no meu entender, eu acho que a gente fica com a melhor parte, né? Você já não tem o peso, a obrigação, Assim, né? a gente tem que criar também. Assim, no caso dele, como fica muito, eu acabo tendo uma avoternidade, que eu falo, que acaba virando meio que filho também, né? Porque você tá ali cuidando todo dia, desde que nasceu e tal. Então, alguém tem que brigar. Normalmente, eu sou a pessoa que briga com ele, que chama atenção. O pai e a mãe não gostam que ele fique chateado. Não gosta que ele não goste deles. Eu já sei que isso não é possível. Olha, eu já sei que isso não é possível, então eu brigo com ele quando precisa, eu falo grosso. Aí depois ele vem e se agarra, tipo, ai, você me faz sofrer, mas eu te amo. Aí fica junto. Mas a gente sabe mais até onde a gente pode ir. A gente sabe que o amor não é isso, assim. Então a experiência ela ajuda. Eu acho que fica mais fácil, bem mais fácil. É uma experiência quase de maternidade, mas sem a complicação da maternidade. Você fica mais segura e mais livre. E aí, assim, você me perguntou um pouco da relação terapêutica, né? Do fazer boneco. Das bonecas. Aí, assim, eu falei, um dos pontos, né, que a gente falou, eu acho até que você já teve a live falando da criatividade, mas um dos pontos é esse, né? Porque, assim, se a gente pensar em saúde mental, por exemplo, tem fluidez. Tem fluidez e tem criatividade. Então, a gente percebe que algo não vai bem quando você percebe que você começa a enrijecer. Seja no corpo, seja na forma de pensar, seja na rotina fazer tudo igual sempre, seja nas compulsões, né? Então, quando você vai para uma atividade onde você está criando, você está se movimentando, você está fluindo, então você desinjeta, né? Então tem você está falando, eu estou anotando, que eu estou adorando isso que você está falando. Ah, legal. Perdi aqui as coisas que eu ia falar. Um outro ponto assim que eu acho que vale a pena a gente falar também é a questão de materializar uma ideia, né? Porque é outro ponto assim que muitas pessoas têm bastante dificuldade, que pode ser um exercício muito interessante de materialização. Tipo, pessoas que são muito, às vezes, sonhadoras, muito intuitivas, que assim são muito criativas e vem uma enxurrada de ideias, mas não consegue trazer para a vida. Quando você vai, por exemplo, a gente está falando dos bonecos, você vai para um projeto de boneco, você vai concretizar. Né? Então você sente a sua força de ação na vida, você sente que você é capaz de tirar daqui e trazer para sua frente. Isso é maravilhoso. Isso é muito poderoso, né? Você pode transformar aquilo que você sonhou em algo palpável, material, em algo que existe, né? Isso é sensacional. Muito bom isso, muito bom ter falado isso.
que mais? Assim, enquanto você está criando também, né? Você está ali fazendo. Eu fiz uma live com o Marcelo Corrêa, que foi muito interessante, porque ele é publicitário, e ele falou o termo que ele usou foi transubstanciação, que é o quê? Na verdade, é como se você imprimisse, revestisse aquilo que você está fazendo com a sua subjetividade, né? Então, assim, enquanto você está fazendo, vem às vezes dúvidas, vem às vezes memórias, né? Vem às vezes, vem muitas coisas. Enquanto você, e Sim. aí você está fazendo e se relacionando com aquilo que você está criando. Então você fica dialogando com aquilo que você está fazendo, né? Quando você consegue entrar num fluxo que você relaxou, você está ali fazendo e você tá bem, você está tranquila naquele dia, você vai fazendo, é como uma meditação, né? Sim. Porque você baixa a sua frequência mental, você está ali fazendo, baixou a sua frequência mental, e nisso, às vezes vem intuição, às vezes vem uma resposta de alguma coisa Sim. importante para você. Porém, nem tudo são flores. Tem dias que você está muito agitado com a cabeça barulhenta. Então você vai fazer e fica uma macacada conversando. Eu desisto. Eu falava isso, eu tenho que estar bem para fazer. Cedo, né? Quebra as coisas que não tem que quebrar. Então Sim. isso é E não importante. encaixa, os materiais que você tem não combinam, o negócio não flui, não encaixa, não tá bom. Não é. Você que está errada, na verdade, está desencaixada ali e não consegue fazer. Quer dizer, você está fazendo aquilo que você está sendo, né? O teu estado mental ali. Você está colocando ali para fora, que é um desencaixe, né? Interessante, bem legal poder ver assim. Se você, por exemplo, está fazendo uma encomenda, ou você tem um prazo para entregar, você vai ter que lidar com isso, com a macacada falando na sua cabeça. Sim, Né? sim. Mas aí também, assim, sei lá, sai, dá uma volta, respira e volta para fazer, né? Mas de qualquer forma. Porque aí já vira algo que não é nem a questão de fazer por efeito terapêutico, já virou o teu negócio, né? Virou um trabalho, que aí você tem um prazo. É qualquer outro trabalho, né? Que você goste de fazer. Você tem um prazo para fazer, não tem jeito. Você vai ter que ficar bem ali de alguma forma e cumprir com o que foi estabelecido, né? Mas quando a gente tem. É por isso que eu parei de aceitar encomenda. Eu não aceito mais encomenda. Porque eu cheguei num ponto que eu falei assim: esse aqui vai ser esse é o meu luxo. Eu gasto meu tempo aqui fazendo só o que eu quero e não o que o outro quer, porque é tão precioso. Para mim é um momento em que eu realmente estou só cuidando de mim, que tipo cliente, trabalho, filho, neto, não tem nada, só tem eu ali para me satisfazer naquele momento. Então é um luxo. E aí eu falo assim, não vou dar o meu momento para ninguém, ele é só meu e eu faço só o que eu quiser. Então eu parei de aceitar encomenda. Porque, gente, eu preciso ser um pouco egoísta, desculpa. O que eu acho lindo demais no que você faz, né? É nítido toda a atenção, né, que está colocado ali no teu trabalho. Mas, assim, uma coisa super importante que a gente precisa falar é, assim, a transmissão de valores, que é isso que eu vejo muito no que você faz, né? Sim. Por quê? Porque, assim, o meu caminho fazendo bonecas não foi muito fácil, porque eu lidava com pessoas muito racionais, convivia, inclusive. Pessoas muito racionais, muito pé no chão e que achavam aquilo tudo que eu fazia uma grande bobagem. Sim. Então, foi muito difícil lidar com isso. E aí, quando você começa a entender o que são os bonecos, não existe nada com potencial simbólico mais forte do que um boneco. Por quê? Porque é a representação humana, né? É a representação humana. E aí, assim, falando um pouco... e aí, só para fechar isso, aí eu vou te dar um exemplo de uma coisa legal que aconteceu, né? O que eu vejo, né, no teu trabalho, que eu acho super importante da gente colocar, é que bonecos são veículos Sim. de informação. Você pode, sim, transmitir conteúdos através deles, né? Seja da Sim. educação, seja político, seja do que você quiser, né? Sim. E aí, assim, uma situação bem interessante. Eu atendia idosos, né? Eu tive algumas vivências interessantes fazendo um boneco em sessão de arte terapia. Então, por exemplo, uma das que me chamou muita atenção, eu já estava trabalhando com esse grupo
Era um asilo, era um centro de uma casa, um centro de convivência, mas não Sim. era um centro de convivência que as pessoas iam de vez em quando. Não, eles moravam lá. É um asilo, a gente pode chamar de Sim. um asilo, né? E eu já trabalhava com eles há um ano. Então, várias sessões com várias técnicas de arte terapia e tal, mas os bonecos sempre foram algo muito importante, estruturante para mim. Então, eu quis Uhum. levar uma sessão para fazer. Sim. Eu fiquei impressionada com o resultado dessa sessão, porque apareceram conteúdos afetivos ali que não apareceu em um ano de atendimento. Olha só. Tipo assim, vou contar três Ah, passagens engraçadas, né? Um senhor que eu levei, porque assim, como o grupo tinha, as pessoas tinham vários comprometimentos, né? Uma teve AVC, não tinha muita mobilidade. Esse entendi. senhor teve esquizofrenia, então ele ia medicado para a sessão. Aí tinha uma senhora com Alzheimer, tinha uma outra que não tinha movimento do lado esquerdo. Então, assim, eram acho que 6 pessoas e cada uma com um problema diferente. Sim. Então, Uhum. eu não poderia levar algo que fosse muito complicado deles fazerem, Uhum. mas eu queria trabalhar com eles com bonecos. Então, eu montados a estrutura básica, caracterizarem. A Sim. gente pode chamar, acho que, de customização, né? Customização, é. É o que eu costumo fazer com criança. Dou a base e ela customiza. Legal. Porque é uma forma de que qualquer pessoa possa conseguir realizar, né? Sim. Sim. E, e aí, assim, o que eu fiz só antes para poder levar o material certo, eu perguntei, né? Para todos eles, você quer um menino ou uma menina? Porque era diferente a modelagem do rostinho, o menino e a menina. Você quer um menino ou uma menina? Aí o seu Jair, eu quero uma menina. Falei, será que eu vou gozar dele no quarto, né? Quarto, ele dividia quarto com outros homens e ele com uma boneca. Sim. Aí eu falei, o senhor tem certeza? Menina mesmo? Ah, é sim, a menina. Tá bom, levei a menina. Aí para uma outra senhora, então, pode escolher, o que a senhora prefere? Ah, eu quero um menino. Falei, tá. E aí fui perguntando os acessórios, que é vestido, que é macacão, e aí me chamou a atenção dele, o macacão era do menino. Ele falou, não, eu quero uma menina de macacão. Levei. Então, chegou no dia, tava lá, foram montando tal. Ele ia vestindo essa boneca, ele ria, ele sorria. Era nítida a sensação de prazer dele cuidando dessa boneca, né? Aí eu tô ali, né, ligado, prestando atenção, aí eu vou vendo a reação delas. Então, é muito curioso, porque cada um vai agir de acordo com a maneira como ela age na vida. Por exemplo, tinha uma senhora quando vi os acessórios, porque eu levei cestinha, vestido, laço para pôr no cabelo, o Sim. macacão, chapéu para o menino, fruta. Bom, uma senhora quis um de cada. Aí eu falei, não, a senhora não pode fazer isso, porque os outros vão escolher, não sei o quê. Mas assim, isso conta dela. Aí, Uhum. ele, por exemplo, né, pegou o macacão para vestir a menina. Tá. Aí uma outra senhora pegou coisas de menino também para colocar na menina. Bom, e aí vai. E aí, então, para depois entender, né, um pouco o que cada um tava, como estava lidando. Bom, agora eu vou pedir para então cada boneco se apresentar para o grupo. E aí ele é o primeiro, oi, eu sou a Vilma. Quando ele falou eu sou a Vilma, até me arrepiei. Vilma foi uma moça que trabalhava na seladora, na fábrica, que ele era ferramenteiro. E ele teve esquizofrenia depois que eles terminaram o noivado. Então era o grande amor da vida dele. Ó, falo até ficou arrepiada. Era o grande amor da vida dele. E ele perdeu a mãe. Depois que ele perdeu a mãe e o noivado, eles terminaram, ele teve o problema mental mais grave, porque ele já tinha algumas outras coisas. Sim. Sim. Então tá, e aí depois vamos conversando e trabalhando. Aí eu não me lembro o nome da senhora, mas oi, eu sou o Sérgio. Oi, Sérgio, conta um pouquinho essa história, né? Quem é não sei o quê. E aí Sérgio, era um menino que ela gostava, um menino não, era um rapaz que ela gostava, que teve um ataque cardíaco perto dela.
Então, assim, era uma pessoa que ela gostava. Porque tem um ponto que é assim, as pessoas que vão morar em asilo, muitas vezes, são pessoas que não constituíram família, né? Então, ou não casaram por algum problema, às vezes, sim, tem... no grupo tinha de tudo, né? Mas, assim, é muito comum. Fabi, Tô aqui, tô te tá vendo. Tô te ouvindo? Tá vendo e te dando pra ouvindo. ouvir? Tô vendo e ouvindo. Então, assim, é muito comum, né, que os idosos que estão em asilo, às vezes, não constituíram família, né? E aí, a outra história curiosa dessa mesma sessão, a, uma senhora que tinha Alzheimer. Oi, eu sou a Rosana. Eu não tenho ainda nada para contar, porque a minha história vai começar agora. Eu achei isso de uma grandiosidade. Ela não lembrava. Incrível, Então, a minha história vai incrível. começar agora. Eu achei fantástico, assim. Então, assim, isso é curioso. E aí, tudo bem, emergiram essas memórias deles, né? E aí você vai depois, separadamente, conversar com cada um para não expor, né? E aí tá, e aí você vai trabalhando essas coisas, conversando sobre essas coisas, até eles Muito se interessante. sentirem mais. Então, é impressionante o potencial afetivo que traz, Sim, né? o boneco faz isso, né? E, Eu e já aí, vi alunas, eu já vi alunas paralisarem na hora de fazer a boneca, porque o que trouxe para elas, tipo, era algum filho que morreu, era algum filho em que tinha um conflito e que já não se falavam há muito tempo. Foi uma coisa meio pesada, assim, sabe? O que veio para a pessoa ali foi aquela emoção ali difícil dela trabalhar. Mas eu acho muito importante, né? Porque se sim, saiu é porque aquilo oh, estava ali é isso. fechado Libera. de alguma forma, né? E aí saiu, você libera. Porque eu acho que o problema é guardar, né? Porque a emoção fica guardada no corpo, fica aquilo que você está falando. Você enrijece, né? Fica tudo duro, você fica duro. E quando ela encontra um canal ali para sair, eu acho que a coisa fica mais fluida, né? A vida, você até entende o que você está sentindo, né? Às vezes teve uma que falou assim, mas eu já nem pensava mais nisso. Uhum. Não, Foi então, porque fazer o tá no boneco. inconsciente, né? E aí vai. Ela foi fazer o boneco que saiu, foi aquele filho ali que ela já não via há muitos anos e ela não falava e tal. E aí ela fez ele, conversou com ele, assim, foi interessante observar. Foi uma observação interessante, assim, de se fazer. É legal. Acontece essas coisas. E aí, assim, um outro ponto também que eu acho que vale a pena falar, assim, quando a pessoa vai estar fazendo muitas vezes, e várias coisas que vão estar nesse boneco são dela. Tipo assim, vou dar um Uhum. exemplo meu. Quando eu fiz a Paloma, que é essa que está aqui atrás, eu tinha acabado de sair de um processo ansioso muito grande, porque eu tive pânico. Então, se Sim. você olha a estrutura dela, ela tem a caixa torácica curta. Quando eu fiz, eu Ah, não percebi, sim. não prestei atenção nessas coisas. Mas depois, quando eu fiz outras, que eu fui comparar, eu falei, gente, olha isso, né? Então, várias coisas que você vai colocando, que é o que o Marcelo fala da transubstanciação, que é o quê? Você revestindo aquilo com a sua energia. E vem conteúdo inconsciente. Outro exemplo legal também. Muito legal. O... Teve uma época que eu fiz umas oficinas no ateliê lá do consultório, que chamava Fadas da Primavera. E aí, Uhum. era com mulheres e tal, né? Eu fiz acho que 2 anos. E Uhum. aí, uma delas, eu vou fazer a minha negra, né? E ela era clarinha. Falei, faz, vai ficar lindo, né? Aí ela fez, ficou, a Uhum. dela foi a mais bonita, ficou assim, Exuberante. brilhante, exuberante. E aí a gente vai conversando, ela, olha, tô vendo que eu preciso resgatar as minhas raízes, né? Então, a boneca veio querendo ser negra, que era para ela acessar, olhar para as raízes dela, que eram negras, né? Olha Então é só. muito bonito. E aí é você ir prestando atenção no como a pessoa está fazendo, né? O que dela está ali, né? Qual Uhum. de repente alguma marca registrada, algum símbolo que está ali, porque o boneco é símbolo,
né? Então Sim. vai estar ali. Sabe o que eu reparei? Agora você está falando, eu reparei uma vez numa oficina em que tinha uma mãe, ela tinha dois filhos pequenos. E ela era uma mãe extremamente dedicada. Ela era assim, muito, muito, muito dedicada. Tipo, um mês antes ela me encomendou bonecos. Nessa época foi bem no início, eu fazia personalizado. Ela encomendou um boneco para o filho e um para a filha. E ela era muito, muito apaixonada assim por eles. Ela foi, levou os filhos, levou o marido ficou numa outra parte, assim, com as crianças, mas a menina pequena nela, mamando e tal, não sei o quê. E quando ela ia fazer a boneca, foi interessante observar isso. Ela dedicava muito tempo para os filhos e para o marido, e pouco tempo para ela. Então, tudo que era para ela, ela falava assim: ah, não, pode ser de qualquer jeito. Ah, pode ser qualquer coisa. Eu fiquei parando e falei: pô, mas para os filhos foi tudo tão detalhado, para o marido ela fez tanta questão de coisas, tudo para ela é de qualquer jeito. E eu fiquei observando ela, assim, durante a aula, né, me chamou essa atenção. Eu falei assim, caramba, ela não é uma prioridade, né, para ela. Ela tá tão focada, assim, no amor dela pelos afetos dela, né, pelos filhos, pelo marido e tal, que tudo que era para ela, tipo, ah, não, tudo bem, tanto faz. Não, qualquer coisa, de qualquer jeito. E quando ela fazia a boneca, tem a parte que você costura, que você faz um fechamento, né, e tal. Ela, ah, não, de qualquer jeito tá bom. Tudo dela era de qualquer jeito tá bom. Foi interessante observar isso também, né? Porque aquele cuidado ali que a gente tem com o boneco, normalmente é o que a gente está tendo com a gente no momento também, né? Às vezes é um pouco menos, às vezes é um pouco mais. É uma coisa muito. Você se expõe muito fazendo, né? É uma exposição, assim. E você projeta as suas coisas ali, né? Então ela Uhum. mostrou assim como que ela se relaciona, né? A prioridade da vida dela são as relações e ela não, que nem você está falando. E isso É. assim, precisa tomar cuidado porque às vezes são relações de codependência. Porque a Uhum. pessoa que é codependente, ela não se olha. Ela Uhum. assim, ela se sente segura sendo útil e necessária para os outros. Porém, ela tá assim sem contato com ela mesma, né? Então Uhum. precisa cuidar, né, disso. E aí outra coisa também que eu acho muito legal, né, no material que você escolhe para trabalhar, o tecido, Uhum. que eu acho que dos materiais é o mais afetivo, né? É o mais É, afetivo, porque desde que a gente nasce, a gente está em contato com o é tecido, né? toque, né? É toque, eu gosto. Eu tava até regravando algum gosto. E eu lembro que eu demorei uns 2 ou 3 anos para achar o tecido que eu queria, da gramatura que eu queria, com o toque que eu queria, do jeito que eu queria. Assim, porque eu quero muitas coisas. Eu aceito poucas, mas eu quero muitas. Então eu vou Uhum. aceitando o que vai. Porque com boneca tem isso, né? Às vezes a gente tem um material de preferência, mas você não acha, não tem mais, acabou, não fazem mais. Então você tem que, com o que tem, fazer o que você quer, né? Nem sempre você consegue controlar isso. E eu estava mostrando isso para elas, e a minha preferência é sempre pelo tecido que é mais macio, que tem um toque mais aveludado, assim. Eu gosto dessa coisa do toque deles mesmo. Eu tenho essa coisa. E assim também eu pesquisei bastante, né, antes de fazer as minhas, porque eu queria materiais que fossem sustentáveis, que não poluíssem e tal. E aí, assim, eu conheci as bonecas Waldorf, depois eu vi sua live, entendi melhor, né, que o teu trabalho já se desenvolveu muito, né, e tá bastante, a fonte primordial de inspiração foi a Waldorf, né, por isso que eu Sim, tô comentando aqui, mas eu também fui entender um pouco como era, porque eu acho algo fascinante pela eu preocupação, né, acho. com os materiais também, né? Sim. Que é essa questão de materiais serem orgânicos, né? Porque qualquer. Se a gente parar para pensar nisso, né? Não existia lixo. Nós criamos o lixo, né? Quando tudo funcionava bem, não existia lixo. Então, assim, acho que depois que vem Revolução Industrial aí,
que começa a produzir as coisas. Você sabe que eu trabalhei em indústria, né? Eu vim da indústria. É. Por isso, eu quis também inventar um outro jeito aí de dar vazão para minha criatividade Uhum. que não fosse, né, daquela forma e que fosse mais Sim, afetivo e também, né? tem Que eu acho aquela coisa de você querer fazer algo que não vire lixo. Eu lembro que eu, no que é, início, eu tinha muito esse questionamento, né? Porque tem umas coisas que você faz, às vezes, é de qualquer jeito, com qualquer material, sem muita vida, que você sabe que o destino daquilo dali é ser lixo, né? Daqui a um mês, daqui a 6, daqui a um ano, no máximo, aquilo foi pro lixo. Então, eu lembro que eu questionava muito alguns materiais, assim, falei, pô, mas não dá pra você fazer um trabalho desse, usar esse material, porque isso aqui vai pro lixo. Isso vai virar lixo. A gente tem lixo. sim, Aí você já entra na piração, né? O parar de produzir lixo material, é, lixo afetivo, lixo mental, né? Lixo de todas as formas, assim, pô, como é que eu posso reciclar isso aqui? Como é que eu posso, né, reutilizar esse sentimento de uma outra forma? isso. Tem uma amiga terapeuta que ela fala assim, a gente estava até fazendo, ela estava até fazendo constelação familiar comigo na semana passada, e a gente estava falando de um aspecto, né, uma coisa negativa, e aí ela, ao invés de falar que aquilo não existia mais, ou que aquilo ia sumir, ou qualquer coisa assim, ela falou assim, que esse aspecto, ele vá para o universo e ajude quem precisa dele para chegar nesse ponto de desenvolvimento. Eu Isso. achei de uma generosidade tão incrível que eu falei, caraca, eu quero que todos os meus defeitos vão para o universo e ajudem todas as pessoas que precisam deles, assim, para que todos fiquem fodas, assim, né, super legais, porque achei a pessoa não quer se livrar, eu achei isso incrível. Não é, eu não quero mais ser egoísta, né? Ou eu não quero mais ter esse sentimento de inadequação. Não, eu agradeço o sentimento de inadequação e eu devolvo ele para o universo para que ele ajude outras pessoas a despertar. Eu falei, gente, isso é muito elevado. Eu Sim. tô achando isso incrível. Muito. Não, e acho que é assim também. É você passar por essas dores que faz com que você traga para as pessoas, né, do jeito que você faz, assim, porque é uma maneira também de, com a tua vivência, ajudar outras pessoas, né, que também têm os mesmos sentimentos ruins, né? Sim, E hoje, sim. sim, hoje tem uma coisa que está me incomodando um pouco, porque eu estou muito ligada à espiritualidade e tal. E aí hoje Uhum. tem uma questão que tudo é vibração. E aí, assim, Uhum. não pode ficar triste. E você está Ah, sim, muito não existe negativo. tristeza. Vamos elevar essa. Caramba! Não! E essas coisas são úteis. Você não pode Sim, ficar nelas, pôr comida nelas e ficar estagnado nelas. Mas ela tá aí porque ela tem alguma mensagem para você. sim, Sentimento ruim, os sentimentos ruins que a gente tem, nós viemos equipados com eles. Eles têm sim. utilidade, né? Eles vêm mandando algum recado. E Não, aí, eles são ótimos. Eu não sei você, mas se eu tiver na fossa, nossa, eu sou muito inspirada. Caraca, eu sou muito boa. Na fossa, não então, é? eu tenho ideias incríveis, eu faço conexões lindas. É muito bom. Às vezes eu até penso, acho que eu vou me apaixonar para ficar na fossa para poder produzir coisas novas. O Rubem Alves falava, né? Ostra feliz não faz pérola. Porque a pérola é o incômodo, né, da É uma ostra. Vem lá um irritação, né? no machucando e ele faz a pérola, né? Então, Cara, claro, é não incrível. vamos ser pérolas todos. Às vezes seremos pérolas, mas é, assim, os sentimentos não é pra gente suprimir, não, eu tô vibrando baixo, eu preciso. Sabe? Porque é isso que eu tô vendo, né? Não. Uhum. Eu acho que assim, nós tá sentindo tristeza? Atravessa a tristeza. Tá Sim, sentindo medo? Ok. Não vamos alimentar o medo, ficar viajando mentalmente no medo. Não. Você não vai alimentar, mas você vai sim. atravessar e extrair disso qual é a mensagem, qual é o aprendizado disso. Faz dele teu amigo, né? É aquela coisa do Sponville que fala bom dia, angústia, né? Tem vezes que eu acordo e ela tá ali comigo. E eu falo, então vamos tomar um chá, vamos pegar um Isso. sol, que o chá me faz bem, então vamos pegar um sol, porque o sol me faz bem. Vamos fazer uma yoga, porque a yoga me faz bem. E aí, quando chega no meio do dia, eu olho, ela já não tá mais ali. Porque ela já veio, ela já me serviu, eu já acolhi e ela já foi. Antigamente, eu tive síndrome do pânico tem uns
sei lá, uns 15 anos mais ou menos, um diagnóstico de uns 15 anos mais ou menos. E foi muito interessante. Acho que foi ali que eu comecei a virar gente, no sentido de me observar, de falar, caraca, eu sou um ser humano, né? Eu tenho, olha só, eu sinto coisas diferentes, porque a gente não é criado para entender o que sente, né? A gente não é criado nem para observar o que sente. Parece Sim. que a gente é criado para não sentir, né? Só executar coisas, assim, só estar pronto para executar coisas, ser útil o tempo inteiro. E aí, quando você começa a olhar, nossa, se eu continuar vivendo assim, eu vou dando defeito, não é Uhum. legal, né? Então, foi uma coisa muito boa. Eu aprendi muito a partir dessa questão de síndrome do pânico, da minha qualidade de vida, do meu cuidado, do meu respeito comigo, com o que eu sinto, com o que eu quero. E, tipo, 15 anos, eu posso falar que é um processo que é longo, mas o benefício mesmo, eu demorei tanto tempo batendo cabeça ali para entender esses benefícios que eu percebo eles mais agora, né? Porque depois, eu não sei o quanto isso é bom ou ruim, mas eu falo assim, eu não entro mais na crise, porque eu já entrei na crise, eu já aprendi a sair da crise e eu já aprendi a evitar chegar na crise. Então, quando eu já fiz esse caminho aí, já conheço esse trajeto ação mesmo, né? Que você fica inventando cenários, assim, fica com aquela imaginação perdida. Eu invento muito, muita desgraça. Nossa, minha mente, ela é uma fábrica de coisas horrorosas. Eu invento problema, preocupação. Às vezes eu parava assim, eu falo, gente, quando eu comecei a meditar, eu falava assim, meu Deus, mas eu tô há 4 horas pensando só em merda. Nada aconteceu. É impressionante. Como eu tô me gastando, meu coração já disparou, você já sente tudo no teu corpo, né? Você já fica mal, você já sente tudo. Nada disso aconteceu e provavelmente nem vai acontecer. Exato. Mas você Exato. fica ali Para onde a mente projetando, né? vai? Você deixa para onde a mente vai, né? Mas assim, também o medo ou esses pensamentos, ele tem uma certa função, né? Que é de Uhum. sobrevivência. Porém, a gente, Sim, quando você, como você está dizendo, você se coloca na posição de observadora daquilo, você fala, não, peraí, né? Aí você percebe que não é bem assim. exagero, né? Então é É o interessante, Otávio. é O interessante. Otávio, ele, quando ele tá estressado, assim, alguma situação que ele ficou estressado, ele agora ele grita. Ele dá uns gritos agudos. Então, assim, do nada, ele para, ele dá o grito, a gente olha pra ele e a gente fala assim, o que foi? Aí ele aprendeu isso. Então, ele tá sozinho, né? Aí ele dá o grito dele, aí daqui a pouco a gente escuta ele, o que foi? Bonitinho. Ele fala pra ele mesmo, Mesmo o se que foi? acalma, ele mesmo se acalma. Aí é mais ou menos assim, né? Quando eu vejo que eu tô histérica, eu paro assim, mas o que foi? Por que eu tô histérica, gente? O que aconteceu? Não aconteceu nada. Eu tô tudo imaginando. Então, pô, já que é pra imaginar, pelo menos imagina coisa boa. Porque ficar imaginando coisa ruim dá ruga, ataca o fígado, abaixa a energia do rim, depois fica todo zoado, né? É um negócio que não funciona mais. E aí tem disso. Eu acho que o fazer boneca também me deu muita clareza, me ajudou a ter mais clareza do que eu construo internamente, sabe? De para onde vai, para não ficar que nem, como chamam de tábua no mar, né? Tem um ditado assim que agora que eu esqueci, não ficar como um pedaço de madeira à deriva, né? Indo para onde a mente estiver louca. Você fala assim, não, peraí, essa correnteza aqui não serve. Deixa eu nadar aqui de lado, sair dessa aí para outra, né? Sim, Que aí vai ser mais interessante. Então, acho que é um estado de presença, né? Você ter uma presença assim para poder avaliar realmente o que está acontecendo com você, o que você está sentindo, né? Para você sim. poder saber o quanto você age. Eu acho que nisso a experiência do manual, do parar e do criar, por dar essa acalmada no trabalho mental, me ajudou bastante. Eu acho que é uma das coisas que me ajuda a manter um pouco mais de sanidade. Sim. É, e a satisfação também, né? Depois você vê pronto.
ou para presentear alguém querido, né? E aí a pessoa vai olhar, vai lembrar de você imediatamente, né? É como o seu neto com a boneca, É, com a neninha. transforma o objeto em sujeito. É isso, assim, eu vejo. E tem algumas. Eu dei um boneco pro meu pai no final do ano. Eu fiz um boneco e é uma nostalgia. É um boneco que tem uma pipa, um boneco bem diferente, assim. E aí eu lembro que quando. Meu pai também foi pai muito novo, então quando ele ia soltar pipa, ele me levava. Então a gente meio que brincava, assim, né, junto. Eu ia soltar pipa com ele também. Então eu gosto muito da pipa. A pipa para mim é muito simbólica, né? Então eu fiz um boneco e aí surgiu ali esse boneco, surgiu essa pipa ali que ficava, né? E aí ele teve aqui, que a gente já também não está se vendo por causa, né, de pandemia e tudo. Ele teve no final do ano aqui, que ele veio trazer presente, não sei o quê. Eu falei, pai, eu tenho um boneco aqui. Ele falou, desde a primeira vez que eu vi esse boneco, eu queria pedir. Eu acho que Ah, que cortou. legal! Desde a primeira vez, ele falou, eu acho que esse boneco é o boneco mais lindo que você já fez. E eu nem sabia que você tinha pensado em pipa, em nada disso. Assim, eu quero muito ele. Aí ele levou para casa, botou no quarto dele assim, ainda tirou uma foto do boneco e falou assim. Aí escreveu assim: trabalho lindo da minha filha, em que ela se inspirou quando a gente soltava pipa. Que lindo, gente. Ó, é afeto puro, né? É Afeto. um negócio. E assim, não foi uma coisa que eu pensei. Eu falei, poxa, eu vou fazer um boneco, vou pensar no meu pai, vou fazer alguma coisa relacionada à infância. Não. Eu parei, fiz aquilo, e eu gosto muito dessa coisa do livre, porque aí você vai pegando referências, coisas vão surgindo e você vai dando vida, na verdade, para o que está ali, né? E às vezes você não percebe. E foi uma construção interessante, bem interessante poder. O curso, às vezes, eu no início, eu lembro que eu conforme elas iam fazendo, elas iam olhando muito a boneca para fazer igual, para ter um padrão. E aí eu parei de levar a boneca. E aí ela falou assim, mas como é a boneca que a gente vai. Imagina, não existe a boneca que você vai fazer, você ainda vai fazer. E aí agora, nesse curso novo, eu falei assim, eu não vou colocar um modelo, uma boneca para todo mundo fazer igual. Eu vou colocar técnicas, vou ensinar. Então, algumas pessoas expõe, você não se observa, né? Você não está botando você para fora, você está num ambiente seguro. Mas eu já falei que eu tenho meus momentos chacrinha, eu não vim para esclarecer, eu vim para confundir. Então, você vai fazer aquilo que vai sair dali de você e lide com isso, né? Porque Ah, essa é a vida. a boneca é como se fosse uma tela em branco que ela vai colocar as coisas dela. E aí que fica personalizado, né? Perfeito. Sim, aí é ela. O É um objetivo, pouco o princípio. o objetivo é esse, a pessoa faz boneco pro filho, pro neto, pro sobrinho, para amiguinha da filha, para não sei quem, para vender, para não sei o que lá. E quando você faz você? Sempre tem um pouco de você, mas quando você para e faz para você, eu adoro isso, que elas chegam na aula e elas falam assim, não, eu vou fazer essa boneca para minha filha. E quando elas terminam, elas falam assim, ah, não, essa boneca é minha, eu vou fazer outra para minha filha. É mesmo? É um barato. É um Eu não vou barato. dar para minha filha, não. E o aniversário de 8 anos tá cortando bastante.
Fabiana, tá cortando bastante. Não, eu ia te contar, você falou isso. Eu lembrei, o aniversário de 8 anos. Tá dando. Vixe, Tô te ouvindo. tá, tá. Não, aniversário de 8 anos da minha filha, comemorei fazendo boneca com a gente. Fez foi tipo um ateliê de bonecas e as roupinhas penduradas. E aí cada uma escolhia o que queria, como ia caracterizar a sua e vestia, e a lembrança da festa era a boneca. Foi um auê, assim, né? Porque as meninas amam isso. Então, quantas possibilidades, né, que o universo dos bonecos podem proporcionar, né? É muito bom, é muito legal. E eu demorei um pouco para entender essa. Eu acho que eu precisava executar, 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 executar para vir naturalmente a atenção e o conhecimento para esse lado terapêutico. Eu sabia o quanto a boneca era boa para a criança, todos os detalhes da boneca para fazer bem à infância. Mas a parte em que o boneco faz bem para o adulto, eu só fui entender depois de muitos anos de prática. Acho que elas me fizeram bem. Aí eu falei, caraca, mas isso ajuda muito quem faz, né? É um presente muito especial para quem ganha, mas uma oportunidade muito grande para quem faz, né? De se colocar, de se enxergar, de ter tempo para fazer coisas que são para você, que são prazerosas. Ter tempo hoje para parar e para brincar é uma brincadeira, né? É uma coisa que um adulto faz. Eu trabalho, a Fabirulla, ela é um trabalho também, mas em muitos momentos ela é um que eu quero brincar disso mesmo, né? Que a gente vive e ter tempo para brincar é, sei lá, eu acho que é você ser muito dono de você, né? Não, hoje eu não vou fazer isso porque eu vou brincar, eu vou parar e vou fazer boneca. Eu lembro de uma aluna que ela falou assim: saí de casa hoje, meu marido, ela, não acredito que você vai gastar o seu sábado fazendo boneca. A gente podia sair, comer fora, visitar não sei o quê, fazer coisas mundanas, normais, né? Ele falou: você vai perder o sábado fazendo boneca o dia inteiro. Ainda é o dia inteiro. Assim. Aí ela falou assim, Ó, vai alimentar minha alma. né? E aí ela já era ligada nisso, né? No benefício que aquilo trazia para ela, né? Então ela se deu mais, bom, é um bullying, né? As pessoas elas não entendem, elas questionam, acham uma coisa às vezes velha, coisa de velho. Coisa de velho, olha só. Ai, vai fazer boneca, que coisa de velho. Eu falei, ah, tu que é desinformado, cara. Pelo amor de Deus. 2021, você ainda acha que fazer boneca é coisa de velho? Para, né? É. Não, e assim, a gente não pode esquecer, assim, na Europa, por exemplo, eles têm isso extremamente arraigado, né? Para Uhum. nós aqui é que isso pode ser exótico, dependendo do perfil da Sim, pessoa que acha exótico, né? sim. Algumas pessoas que, como eu falei, que não tem muita poesia dentro de si, Uhum. podem achar assim, né? Mas assim, se Sim. você olha, por exemplo, eu lembro quando eu fui para Praga, tinha os fantoches deles lá, que eram bonecos de família, as famílias tinham, que era para Sim. ir com as crianças, né? Você vai para a Grécia, uma das coisas que mais tem, as bonecas são super valorizadas, né? A Uhum. Rússia, que tem as matrioscas, né? O próprio Japão, que tem lá as coqueches. Então, assim, isso para outras culturas é extremamente integrado. Nós Sim. aqui, porque também, assim, tem um aspecto que o Brasil ele é jovem, né? Então, se a gente É. olha em relação aos outros lugares do mundo, o que o Brasil é? O Brasil é uma mistura dos povos que vieram para cá e Uhum. tinham tudo para construir, né? Tinha tudo por fazer aqui. Então, também, a gente tem que entender um pouco o lugar que a gente está, né? Tem esse Sim. aspecto. Mas eu acho que esse tudo por fazer ainda está. Sim, eu acho ótimo essa visão de que o mercado ele ainda não existe. Eu acho ótimo, porque se ele ainda não existe, a gente que está fazendo, a gente está criando. Então a gente pode ir forjando com Você valores, cria. com objetivos mais interessantes, né? Com Isso. uma forma de ver. Então eu acho muito bom. Eu sempre falo isso, que vida é corrida de bastão, né? Você vai até uma parte, passa o bastão para o outro e passa o bastão para o outro.
Então, eu já vejo que nesses 11 anos de boneca, eu já comecei várias coisas e outras pessoas vieram, já pegaram o bastão e já estão indo, né? Eu sei que Lindo, não é? eu não vou ver o mercado como eu gostaria de ver, né? Porque ainda vai demorar. Mas eu sei que essa parte toda que eu vou fazendo, ela é um tijolinho ali naquela construção para frente, Sim, né? sim. Então eu E gosto muito dessa. posso te falar que também é inspirador, também para mim é inspirador, né? Porque eu vejo assim, toda a tua atividade em cima disso também me dá vontade de fazer algumas coisas, Não né? é? Preciso colocar também um pouco mais de energia nisso, né? Que também, assim, se a gente parar para pensar, é um talento, é um dom, né? Que a gente vem desenvolvendo, que a gente vem pesquisando. Você mesmo falou em outras lives a dificuldade que é para encontrar material em português. Não tem. É tudo Sim, de não. fora, você tem que pesquisar, você tem que trazer de fora, você tem que se dedicar para fazer. Então, assim, é um trabalho de construção mesmo, né, que a gente tem que fazer. E, ao mesmo tempo, o curso, você está se colocando a serviço. Então, isso eu acho bonito, porque eu nunca quis ser uma pessoa, olha o que eu faço. Porque eu acho legal, que bom que você faz, que legal que você é um artista legal, que você sabe fazer as coisas. Sim, Tá, mas e aí? Você faz o que com isso? Então, sim. sempre tive essa inquietação. A hora que você coloca isso a serviço, né? Uhum, Aí sim, está cumprindo a missão, sabe? sim. E aí é legal, eu gosto. Nessa parte, assim, eu acho que a Fabilulha, ela é um negócio muito saudável nesse aspecto, porque é um negócio que me trouxe, me educou. Aqui não pode bater esse martelinho, né? Me educou e me ajudou a pegar aquelas coisas boas e divulgar para outras pessoas. E nesse meio tempo todo, é muito legal, porque, por exemplo, eu tenho os meus outros trabalhos, eu tenho o meu trabalho com desenvolvimento de internet, eu também ajudo outras pessoas a desenvolverem seus negócios, a desenvolver uma forma de interagir, de valorizar o trabalho. Ok, mas quando o meu trabalho com a Fabilula, eu acho ele mais saudável, por exatamente ajudar as pessoas a se libertarem, assim, no sentido da criação. Vai lá e faz aquilo que você estiver sentindo, faz aquilo que você tiver vontade. Então, eu acho que é muito bacana de gente que mudou o meu trabalho, mudou a minha vida, eu aprendi outras coisas, eu me dei outras oportunidades. É, e mais emotiva. Então, eu fico muito grata por isso, assim, porque é uma oportunidade muito legal de deixar um legado mesmo. Porque eu vejo hoje que muitas pessoas começaram com a Fabiluli, estão com ela, mas estão trilhando caminhos independentes, assim, mas que ela teve uma inspiração ali. E eu não fico imaginando um outro trabalho que eu pudesse fazer que me desse acesso a tantas pessoas dessa forma, assim, sabe? Eu acho que virou uma coisa generosa para mim, um exercício para mim de generosidade, de conseguir ensinar o que eu sei. Tem gente que fala assim, você ensina muito, você podia ensinar menos. Quando eu vou fazer, eu tinha uma coleção de e-books e tal, aí eu lembro que eu fiz uma coleção de e-books de um monte de cabelo diferente. E aí eu ensinei muitos modelos. Aí eu lembro que uma aluna falou assim, cara, mas você foi além. Você não precisava ensinar tanto. Você podia ter ensinado menos. Porra! Aí tira toda a graça da vida. Pô, eu vou ensinar você mesquinha nesse momento, você menos nesse momento. Não acho que não é por aí, né? Acho que a gente tem que conseguir. Aí, isso dá para a gente ver uma característica sua de abundância. Você é abundante. Você é abundante. E por que não? Por que não, né? Aí, tipo, nesse curso agora, putz, eu ensino absolutamente tudo. Assim, tudo. Eu tô refazendo uns vídeos, porque acabou que ontem a gente não gostou da diagramação, não gostou da luz. Eu falei, quer saber? Vou refazer tudo do zero. Tô acordando às 5 da manhã
para poder gravar até as 10 e refazer tudo nesses dias. Então, me dá muito mais trabalho, é muito mais cansativo, é muito mais. Mas no final, eu sei que eu vou entregar o gostoso de ver, com o enquadramento, com uma luz, com um som e com um conteúdo também melhor, mais fácil. Porque tem horas que fica tudo tão difícil, né? As pessoas olham e falam assim, ai, não, mas é muito difícil chegar nesse resultado, é muito difícil fazer essa boneca. Eu falo assim, cara, não é não. Vem aqui que eu tenho 2 mãos esquerdas. Se eu conseguir, tu consegue. E eu cheguei à conclusão que eu falei assim, como difícil? Você só precisa fazer um ponto de costura. Um ponto de costura. Se você tiver a máquina de costura para costurar reto um molde, o outro ponto de costura que você vai usar é um só. E você faz a boneca inteira. Então não é difícil. É super fácil. Dá para todo mundo fazer. Dá para coisas simples você fazer coisas não complicadas, com complexidade, mas com conteúdo. O Instagram tá derrubando com 1 hora ou não? Não, ele não derruba com 1 hora, não. Ele agora deixa. Mas então tá com a qualidade meio ruim. Mas se Eu você quiser colocar mais alguma coisa para encerrar, porque também tem hora, tem tempo, tá tudo tranquilo. Tá, não, acho que, não sei se você quer conversar mais alguma coisa. Sigo as coisas que você faz, tava pensando um pouco na marca registrada, né, daquilo que você faz, assim. Eu percebo, por exemplo, as expressões, o uso das cores, as proporções que você está colocando e o olho bordado, que eu acho que faz uma diferença danada, né? Porque ele destaca mais. E a gente percebe também um zelo, uma atenção, né? Que diferencia, assim, sabe? Então, porque aí quando você olha, você sabe, é da família Lully, né? Sim. Então, isso é muito interessante, de você começar a perceber os diferenciais, né? Mas tem mais coisa que eu não captei? Que você queira falar, que eu não captei delas? Não, na verdade, eu acho que eu não presto atenção, assim, nos padrões. Não presto muita atenção nos padrões. Eu deixo elas fluindo, assim. Tanto que eu dou uns hiatos, assim, de produção, porque a sensação que eu tenho é que eu não tenho nada para dar, sabe? Eu tô meio esgotada em mim, na vida e tal. E aí, de vez em quando, eu vou e sento e falo assim, vou fazer uma coleção nova. E aí sai. E aí sai coisas, às vezes de uma coisa, de um detalhe, assim. Mas, no geral, eu gosto muito que elas sejam... que elas levem a uma introspecção. Que elas olhem, que elas ajudem as pessoas a olharem um pouco, sabe, para dentro, assim. Que eu acho que a gente perde muito tempo tentando entender o fora e se ignorando, né? Se deixando de lado, deixando de perceber alguns sinais, assim, que acabam ajudando. E é muito mágico entender que esse tipo de trabalho pode levar as pessoas a refletirem sobre elas. E isso eu me sinto muito honrada em fazer isso, na verdade. É uma coisa que eu faço, que eu ganho dinheiro com isso, que eu crio, né, a minha estrutura. Tia, você pode pegar esse copo de vidro aqui antes que ele quebre? Porque o menino resolveu brincar com ele agora. Esse daqui também que quebra. Pronto. Quer ficar aqui, mas não quebra nada. Então, é uma coisa... É muito gostoso ver que você pode atingir as pessoas assim, emocionalmente. Se a gente for pensar, esse é o propósito que está todo mundo buscando. É viver com propósito de vida, né? Você tem um negócio, né? Que é algo que você gosta, que tem a ver com um valor teu, com seus dons, com seus talentos, que também como publicitário, ele está presente em tudo que você faz. Então, né, é isso que está todo mundo buscando e não é tão simples para muita gente, porque envolve abrir mão de algumas coisas. Mas assim, a hora que você tem um negócio, que é algo que você gosta, que te alimenta a alma, que você faz com amor, né? E que aquilo te nutre, tem uma retroalimentação aqui, né? Isso é vida com propósito. E servindo. Isso é o mais legal. Estou servindo o mundo com aquilo que eu tenho de melhor, né?
É o ideal de todo mundo, eu acho, né? Eu lembro, eu vi um vídeo que um rapaz gravou meu trabalhando, ele estava começando a fazer documentários e tal, e ele adorava o trabalho da Fabi Lula, e ele foi na minha casa bater um papo, eu fazendo bonecas, assim, os processos. E aí eu lembro que isso, 11 anos atrás, primeiro ano da Fabi Lula. E eu lembro que ele falou assim, mas por que você faz boneca? E aí eu, sem pensar muito, eu virei para ele e eu falei assim, eu faço boneca para melhorar o mundo, o meu e o dos outros. Que Cara, lindo, né? aquilo, teve mais pessoas que falaram assim, cara, tu é muito besta, como é que tu vai melhorar o mundo fazendo boneca? A pessoa realmente é, assim, megalomaníaca, né? Mas aí depois aí eu olho, claro que dentro, né, do mundo que eu atinjo, do meu pequeno mundo ali, cara, eu já ajudei um monte de gente a melhorar o mundo. Tem gente que me manda mensagem e fala assim, eu adoro passar por aqui, ler uma reflexão legal, ver uma foto bonita de boneca. É um momento tão delicado do meu dia, né? Eu lembro que uma moça, ela falou assim, o meu trabalho é dirigindo caminhão. Eu faço coisa masculina, coisa bruta. Quando eu passo por aqui, eu vejo algo delicado, ele sempre me estimula a costurar, a fazer boneca e tal. Então, eu falei, pô, eu já melhorei tanto o meu mundo e o mundo de algumas pessoas, assim, indiretamente, né? Então, eu É. realmente eu tô no caminho daquilo que eu falei que eu queria fazer, melhorar o meu mundo e o dos outros. E Uhum. sinto muito. É isso. Ah, muito lindo, né? É um sonho mesmo. Obrigada, Silvia. E as suas bonecas, eu acho que suas bonecas, já que estava falando das minhas, eu acho que elas têm uma presença feminina tão bonita, tão forte. É algo que eu busco um dia conseguir desenvolver. Eu acho que ainda falta. O meu feminino ele ainda está um pouco desconectado, assim, ele ainda está se achando. Mas eu vejo no que você faz uma presença, assim, tem um feminino ali que chega neles mesmo, uma coisa adulta, uma coisa bem colocada, segura. Você passa por esse processo? Você já passou por esse processo? Eu venho, né? É muito engraçado se você olhar historicamente como eu comecei o que eu estou fazendo hoje. Por exemplo, eu comecei com. Bom, primeiro, aliás, eu estou voltando ao início. Eu comecei com gnomos, fadas e tal. Isso nos anos 90, mais ou menos, na Lenda Lenda, quando teve o boom dos gnomos, né? Eu Eu lembro, eu lembro. fazia para eles, né? E depois foram bebês. Quando eu quis fazer algo meu, que eu senti necessidade mesmo, eram bebês. Então eu passei um tempo fazendo bebês. E aí eu fiquei grávida. Olha como é louco, né? Como tem a ver com o inconsciente. Fiz Sim. os bebês. Depois, minha filha já grandinha, crescendo, eu tive necessidade de fazer criança. Aí eu fiz, que eram os ecobonecos, que eu já entrei no machê, já tinha saído da indústria, já estava no machê. Aí depois veio a Paloma, né? Também com esse parei um tempo de fazer boneca e tal. Aí veio a Paloma. A Paloma meio foi o retorno. Eu já estava fazendo psicologia, estava voltando, fiz psicologia. E aí, só que assim, sempre vem uma necessidade de fazer, de fazer, de fazer, de fazer. E agora, como eu tô ligada a essas questões de espiritualidade, vem fraternidade branca, vem sacerdotisa. Então, é muito Sim. gostoso, porque vai refletindo o seu. Dá para contar a história da sua vida, se você for ver, Tá? né? Quando você olha as primeiras que você fez e agora, né? A sua boneca Ah, porra. meditando, a sua boneca Nossa, segurando o coração, é incrível aquilo, né? Então é bem tem uma interessante. pessoa que definiu bem. Ela falou assim: a primeira foto da primeira boneca me remete a alguém que queria fazer uma boneca. Já a segunda foto me remete a alguém que queria expressar o que estava sentindo. Olha que lindo, né? Olha que lindo isso, né? É exatamente isso, né? Elas vão tomando essa coisa. Como eu Profundo. estou muito ligada agora na coisa da criança interior, eu estou fazendo E seu umas neto voltas também. assim para entender, para resolver algumas coisas, algumas questões. Eu tenho sentido muita necessidade de fazer criança, mas não a criança mesmo, a criancinha, mas um universo infantil, uma coisa muito lúdica, uma coisa muito da alegria da criança. Então, porque criança, E gente, olha isso só, que você está falando. vida de vó é isso. Olha, tá? É assim, né, amor? É vida de vó, é isso.
E ele só quer ficar comigo. Não adianta que pode ter o Papai Noel lá na sala, que ele quer ficar aqui em cima da avó dele, né? Ainda bem que a gente é vó, porque se fosse mãe, tava descabelado já. Eu tava desesperada sem saber o que fazer com a criança. A avó deixa. Ai, tá aqui. Mas acho que a gente pode encerrar. Então, e aí você vai ficar com ele, porque acho que ele tá querendo atenção. É que é sempre. Mas ele é um poço sem fim. Ele é canceriano. Ele é o carente da casa. Ele sempre quer atenção. Qualquer hora do dia, da noite, da madrugada, o Otávio quer atenção, né, amor? É isso, gente. Silvia, você estava falando só para você concluir, das bonecas, eu falei da tua presença feminina. Eu sinto muito um feminino forte nas tuas bonecas. Eu gosto muito A de ver isso. que eu fiz, que foram as sacerdotisas, teve o dia da deusa, aí eu fiz ela em barro e tal, e eu tô sentindo uma necessidade muito grande agora de usar menos cor, né? E aí eu fiz ela de barro, gostei do resultado. E aí, tá, quando eu fiz essa, para você ver como é curioso, quando eu fiz essa, né, da coleção das sacerdotisas, como que eu vou fazer? Vou fazer ela marrom, colocar cascas e tal, folhas, não sei o quê. De repente, as minhas mãos começam a trabalhar e eu vou fazendo, ela sai toda colorida. Então, é muito engraçado. A linguagem, né? Tem uma linguagem aqui. Eu não sei se eu tenho que alterar isso. Deixa fluir. Talvez eu experimente, como é uma necessidade de experimentar algo mais com menos trabalho em cima, com mais coisas da natureza, eu vou por aí também. Eu vou abrir essa vertente, né? Mas como eu trabalhei com brinquedo, está muito presente também. Então você vê, cabelo colorido. Dá uma pirada, né? Mas eu gosto. Assim, eu vejo, quando eu dava aula, às vezes eu recebia alguma professora Waldorf. Claro, quando elas chegavam a fazer aula comigo, era tipo o playground, né? Porque na Waldorf você tem uma metodologia para seguir, de detalhes, de tamanho de olho, tamanho de sorriso, cor de cabelo. Coração, amor. Ah, é um coração. E aí, quando elas chegavam, a diferença do brincar dirigido e do brincar livre. Quando elas iam fazer a aula comigo, elas podiam fazer o que elas quisessem. Então, eram as alunas que faziam os maiores olhos, os maiores sorrisos, o cabelo mais colorido com todos os fios possíveis. Porque no dia a dia, elas não podiam fazer isso quando elas faziam boneca. Elas faziam boneca para a escola e elas eram professoras. Elas estavam meio que tendo que seguir uma metodologia, uma pedagogia, né? No começo, eu também estava aprendendo ainda, então eu fazia muito baseado na Waldorf também. Então, quando eu resolvi parar de fazer Waldorf e fazer Fabiluli, foi uma libertação. Era mais ou menos uma coisa de não... Eu senti que eu não estava fazendo as minhas bonecas. Eu estava presa dentro de uma pedagogia, né? E eu queria poder fazer as bonecas de forma livre, sem nenhum direcionamento, sem nenhum limite. Então foi muito bom. É muito bom ter essa experiência de fazer a coisa livre assim. Então tá bom. Silvia, vou encerrar. Te agradecer por ter vindo. A gente já estava um tempão querendo fazer esse encontro, né? A agenda às vezes fica difícil. Foi um prazer. Foi muito bom. Você falou várias coisas que eu anotei ali, porque é uma frase que te abre um pensamento inteiro, assim. Foi muito bom. Eu sabia que você ia trazer essa qualidade, assim, pro nosso assunto. Tá bom? Então, muito obrigada pelo convite, tá? E um abração. A gente não tá podendo abraçar, mas um abração. Não abraço mais ninguém. Só abraço o Otávio, é a única pessoa que eu abraço. Porque de resto, não abraço mais ninguém. A gente, de novo, tá entrando na Zona Vermelha aqui em São Paulo. Mas eu vou fazer um lockdown no final de semana, é isso mesmo? 14 dias, pelo que eu entendi que eles estão falando, vai ficar 2 semanas a partir de sábado, né? Isso é complicado. Alguém tem que fazer alguma coisa realmente para que a gente tenha alguma esperança, né? Porque do jeito que tá, continuar assim vai ser o quê? A vida inteira, né? Porque a coisa... o prazo para melhorar é quase impossível, porque as pessoas continuam se reinfectando, o negócio continua mutando e cada hora piora, né? Então, precisamos que alguém
que alguém cuide do geral, mas que a gente cuide também, né? Um do outro e de si, para não se expor. Então tá. Obrigada para quem assistiu, para quem vai assistir depois. Um beijo e a gente se fala. Beijo, Silvia. Obrigada.